Fala, forjados! Meu nome é Marcelo, sejam bem-vindos novamente a esse canal, a mais esse vídeo. Antes de compartilhar a mensagem que eu tenho com vocês hoje, gostaria de encarecidamente pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal, para que o YouTube entenda que essa mensagem é relevante e distribua, leve ela adiante para mais homens. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês cinco lições que eu aprendi durante a minha vida, durante esses 40, mais precisamente 41 anos de vida, e principalmente para você que é jovem, ainda aí nos seus 17, 18, 20 anos de idade, 25, que vocês não cometam os mesmos erros e aprendam com as lições que eu tenho para ensinar para você hoje aqui. Agora, não é segredo para ninguém que a nossa geração, a nossa sociedade atual, tem de todas as formas tentado deturpar, banalizar, demonizar a masculinidade, dentre tantos outros adjetivos. Mas também é uma verdade que muitos homens têm se colocado em uma posição de vítima, e isso tem se tornado extremamente nocivo para o homem, para a sua família e para a sociedade. A gente precisa lembrar, senhores, que os resultados que nós obtemos na vida são oriundos das nossas decisões. Raramente existem aí algumas exceções, algumas situações em que nós não temos controle. Na grande parte, aquilo que nós colhemos na nossa vida é o que nós plantamos. Nós precisamos tomar a responsabilidade sobre as nossas ações. Nós não podemos, de forma alguma, terceirizar a responsabilidade. Dito isso, a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês hoje é planejar o seu dia. É incrível para mim como tem homens que não planejam o seu dia, não planejam a sua semana, não planejam o seu mês, o seu ano, os próximos 5 anos da sua vida. Não fazem ideia do caminho que eles querem percorrer ou do tipo de vida que eles querem levar. Homens que não têm qualquer tipo de estratégia, homens que não têm qualquer tipo de sistema implementado no seu dia para saberem qual é a direção que eles devem caminhar ou o norte que eles devem dar para a vida deles. E embora muitas coisas podem eventualmente ocorrerem, né, e podem dar certo no seu dia a dia, mesmo sem você planejar, nós nos tornamos muito mais eficazes quando nós eventualmente temos um sistema que podemos usar para nos dar um norte, uma direção. E ter um sistema organizado, ter um planejamento, não vai ajudar você apenas a executá-lo, mas a repeti-lo. Eu lembro há alguns anos atrás que eu tinha muita dificuldade com relação ao meu orçamento doméstico, porque eu acabava gastando mais do que eu recebia, eu era ainda CLT, eu era assalariado, e eu não tinha ideia do quanto que eu gastava no meu mês. E isso prejudicava não apenas a mim, mas principalmente a minha família. Foi depois de um tempo que eu comecei a me organizar melhor, eu comecei a elaborar uma planilha no Excel, onde eu tinha os meus gastos mensais, onde eu tinha a minha renda familiar que eu recebia dos 2 empregos que eu tinha, que eu comecei a me organizar e, eventualmente, a replicar aquele modelo mês após mês e também mensurar os meus resultados e conseguir visualizar onde eu precisava melhorar e aprimorar para ter um resultado ainda melhor. Então, homem, planeje o seu dia, planeje a sua semana, planeje o seu mês, os próximos anos da sua vida, o que você vai querer, quais são os seus objetivos, quais são suas prioridades, mesmo que seja em um simples caderno, mesmo que você pegue um caderno aqui como esse aqui, e você anote ali o dia a dia, as tarefas que você tem que executar, as suas prioridades, aquilo que vai levar você para mais perto do seu objetivo. Tem um norte, tem uma direção. Um segundo passo aqui, uma segunda lição é considere aprender com pessoas melhores, com homens melhores. Como eu sempre digo aqui, sempre digo ali no perfil do Instagram, homens emulam homens, homens seguem homens. É importante que nós busquemos outros homens, o qual nós podemos nos inspirar, nós podemos ter como exemplo, como modelo, como referência. Deixe o seu ego masculino um pouco de lado. Considere aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo ensinado. Pare de achar que tudo é como a gente costuma ver nas redes sociais, uma carregação de regra. Não, muitas vezes isso são perspectivas diferentes, são avaliações e análises diferentes, mediante experiências que muitos homens tiveram e que você ainda não teve. Ou que você teve, mas você nunca conseguiu ver por aquela perspectiva, por aquela lente. Permita-se aprender
a partir dessa perspectiva, a partir de outras lentes, outras opiniões que não sejam apenas as suas. Eu, na minha jornada aqui com Homens Forjados, e durante todos esses últimos anos, que eu diria aí foram 5, 6 anos que eu tenho estudado mais a fundo sobre a masculinidade, a hombridade, a filosofia, sobre a psicologia masculina, a psicologia humana, enfim, eu tenho aprendido muito com os outros homens também, tenho aprendido muito com homens que já têm atuado nessa área de masculinidade há mais tempo, com amigos, com familiares. Obviamente que existem coisas que você tem que avaliar e tem que ter um senso crítico em dizer, olha, isso é realmente algo que faz sentido para mim, tem significado para mim, que eu posso aplicar na minha vida e eu vou absorver isso, e outras coisas que você vai ouvir e você vai dizer, ok, isso não faz muito sentido para mim, eu não acredito nesses valores, nesses princípios, e eu vou apenas descartá-lo. Mas não deixe que o seu ego seja tão inflado ao ponto de você simplesmente ouvir e descartar, achando que a única opinião ou o único ponto de vista, perspectiva correta seja a sua. Isso vai impedir com que você cresça, você se desenvolva e você seja um homem cada vez melhor. É o que nós lemos lá em Filipenses 2:3, né, que é dito assim, ó, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Sempre existirá homens que são melhores do que nós, sempre existirá homens que são piores do que nós. E eu digo com relação a seu conhecimento, de repente tem um conhecimento mais precário, mais limitado, outros homens que têm um maior conhecimento, uma maior vivência, uma maior experiência de vida. Esteja aberto, seja humilde, seja aberto, tenha o seu coração e sua mente aberta para aprender com esses homens. E um terceiro ponto, uma terceira lição que eu quero compartilhar aqui com vocês é faça algo que seja maior que você. Eu sempre digo isso aqui, o nosso propósito como homem jamais será encontrado no nosso umbigo, a partir de nós. Nosso propósito sempre será encontrado no serviço a outras pessoas, em servir outras pessoas. E a gente tem visto um movimento por parte dos homens, principalmente, extremamente preocupante com relação a essa inclinação ao humanismo, ao egocentrismo, ao hedonismo, ao narcisismo. Homens que apenas querem fazer as coisas ou viver de acordo ou a partir dos seus desejos, das suas vontades, homens que acabam centralizando o universo neles mesmos, homens que servem apenas a si, homens que apenas focam em si mesmo e descartam totalmente qualquer tipo de serviço a outras pessoas, em doar do seu tempo e da sua energia em prol de outras pessoas. Você, homem, não tem vivido por uma causa que é maior que você está perdendo uma boa parte, uma parte significante da sua vida. Deus não chamou a gente para viver centrado no nosso próprio umbigo. Deus nos chamou para algo maior. Deus nos chamou para viver de acordo com o Evangelho. Deus nos chamou para viver segundo o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E a gente vai encontrar o real propósito, a real satisfação, a realização quando nós entendermos, compreendermos essa realidade. Nós estamos aqui para algo muito maior do que nós mesmos. Então, o meu questionamento para você é o seguinte: qual é a causa pelo qual você tem vivido? Será que essa causa é o tipo de causa que você quer que seja levada adiante depois que você deixar esse lado da eternidade, você deixar esse mundo? Você olha e você fala, olha, eu quero deixar um legado, eu quero viver por uma causa que, quando eu me for, outras pessoas continuarão replicando esse modelo, continuarão replicando esse propósito, essa causa. E é muito normal, quando nós somos mais jovens, querer viver apenas a partir de nós, centralizar as nossas vidas em nós mesmos. Mas conforme os anos se passam e conforme a gente vai envelhecendo e a gente vai ganhando mais experiência e mais vivência, a gente vai percebendo que não se trata de nós, se trata de algo muito maior que nós. E que, novamente, esse algo é chamado Evangelho, esse algo é chamado Cristo, esse algo é chamado de pessoas que estão à nossa volta e que precisam da nossa proteção, da nossa provisão e da nossa liderança. Uma quarta lição que eu aprendi durante toda a minha vida e que eu me decepcionei muito, para falar a verdade para vocês, foi esperar pelos outros, esperar pela iniciativa dos outros, esperar pelo encorajamento dos outros, esperar pela validação dos outros. E isso muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, me levou para muitas frustrações e muitas decepções. E eu aprendi que as coisas devem acontecer, as coisas que eu entendo ser
o motivo, o propósito pelo qual Deus me colocou aqui, deve partir de mim e deve ser responsabilidade minha, que eu devo sim incluir e pedir para que pessoas participem disso que Deus está fazendo, por exemplo, através dos homens forjados, mas isso não é algo que a pessoa deve fazer. Que ela pode fazer, mas ela não deve fazer. Eu não devo ter essa expectativa que eu só vou fazer algo, eu só vou dar início a algo, a um projeto, com essa expectativa de que as pessoas devem me ajudar ou devem participar daquilo que Deus está fazendo na minha vida e no projeto que Ele tem para mim. Eu acredito fielmente que nós devemos sim contar com outras pessoas e que se nós queremos ir mais longe, então nós devemos contar com outras pessoas, mas isso não pode ser uma condição para você iniciar um projeto, o propósito que Deus tem para você e dar continuidade àquilo. Então, faça porque você tem que fazer, faça porque é o seu propósito, faça porque é a sua missão. Não faça porque outras pessoas estão validando ou não o seu projeto. E, infelizmente, né, nos dias atuais, nós temos percebido que, novamente, né, devido às redes sociais e outros motivos, muitos jovens, muitos homens têm buscado validação, têm buscado algum tipo de autorização para começarem a fazer aquilo que eles devem fazer. Se você é jovem, você está me ouvindo aqui, tome muito cuidado com isso. Você não precisa da validação, da autorização de ninguém para fazer aquilo que você deve fazer como homem. Estou dizendo aqui que você deve desautorizar aqueles que estão acima de você, como seu pai e sua mãe, que você não deve honrá-los, não deve honrar os seus mestres ou os seus líderes. Não é isso, ok? Mas que você deve sim ter convicção daquilo que Deus colocou em suas mãos e usá-la para abençoar e edificar outras pessoas que, como eu disse no ponto anterior, se esse é o seu propósito é sempre servir outras pessoas, usando os seus talentos e os seus dons. Se você entende que esse é o seu propósito, essa é a sua missão, então vá em frente. Você não precisa da validação ou autorização de ninguém para fazer isso. E um último passo aqui, uma última lição, que eu sei que é muito difícil para muitos de nós, é aprender com os nossos erros, não é mesmo? Muitas vezes nós erramos, persistimos no erro até doer o suficiente para haver algum tipo de transformação. Muitas vezes nós batemos a cabeça demais, mais do que nós deveríamos, para então aprendermos a lição. Então não espere que esse processo pelo qual você está passando ou a busca por algum objetivo que você tem na vida, não permita que suas falhas se repitam, sejam recorrentes, as mesmas falhas. Se você falhou, se você acabou errando em alguma parte desse processo, antes de você reiniciar ou antes de você retomar aquele processo, pare um pouco, respire, veja, converse com outras pessoas, voltando àquele passo anterior, o passo 2, converse com outros homens que de repente já passaram pelo mesmo processo que você está passando, já tiveram os mesmos projetos que você tem agora, converse com eles, veja como eles tiveram que lidar com aquelas situações, ore a respeito, peça direção para Deus e então trace um caminho diferente. Né? Persistência é bem diferente de insistência. Não devemos insistir nesses erros, nós devemos persistir naquilo que queremos, mas não insistir nos erros. Se nós estamos percebendo que o caminho que nós estamos tentando trilhar não é o caminho correto, então nós temos que buscar um caminho diferente e continuar persistindo. Pare de insistir nas mesmas coisas que não têm dado certo na sua vida. Então comece a avaliar isso dentro de uma outra perspectiva e buscar um caminho diferente. Alguns exemplos práticos. Você percebe que usar cartão de crédito não tem dado muito certo na sua vida, então busque um outro caminho, uma outra solução que não vá trazer efeitos negativos para você e para sua família. Se você não tem cultivado um bom relacionamento com a sua esposa, se o que você tem feito não tem dado certo ou tem produzido efeitos negativos, mude o percurso. Comece a adotar outras estratégias, comece a ter outras iniciativas, comece a propor novas ideias para o seu matrimônio. Se você não tem conseguido, como pai, alcançar, chegar ao coração do seu filho e da sua filha, através das suas atitudes e ações e palavras, está na hora de mudar, está na hora de tentar algo diferente. Se você não tem conseguido cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física, da sua saúde espiritual, através
daquilo que você está fazendo ou do tempo que você tem à sua disposição, está na hora de mudar isso, está na hora de buscar um caminho alternativo para que então você construa uma versão melhor sua. Pare de insistir nos mesmos erros, homens. Pare de ficar batendo a cabeça. Isso é a pior coisa que nós podemos fazer, não é mesmo? Dessas 5 lições, eu acredito que essa seja a principal, que muitas vezes nós não conseguimos alcançar aquilo que nós queremos, nós não conseguimos chegar onde nós queremos porque nós insistimos nos mesmos erros. Nós fracassamos, por exemplo, em um matrimônio ou em relacionamento, e no próximo relacionamento nós cometemos os mesmos erros, porque nós não aprendemos com aqueles erros que nós cometemos no relacionamento anterior. Então, forjados, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui com vocês hoje. Espero que tenha ajudado e enriquecido a sua vida. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de deixar a sua curtida aqui. Novamente, isso é muito importante para o YouTube e o algoritmo entender que essa mensagem é relevante e levar isso também adiante para outros homens. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. Avante, forjados!